Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, no quadro Globaliza Entrevista, temos o prazer de conversar com a professora, mestre Fernanda Miranda, licenciada em Educação Financeira, pós-graduada em Finanças Corporativas, economista. Que bom receber você aqui, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Olá, Fábio, tudo bem? Prazer todo meu, né? Muito bom estar aqui, e ainda mais para uma noite tão proveitosa. Vamos nessa. Beleza. Bom, pessoal, a gente hoje vai conversar um pouco sobre algo importante para a sociedade, que é educação financeira. Importante para os adultos, para administrar a sua rotina, para poder progredir. Importante para os jovens, para criar uma nova cultura, para que no futuro possam gerir riqueza e não dificuldade. Fernanda, economia é uma ciência exata? Bom, boa pergunta, Fábio. Uma pergunta que acho que muita gente acha que tem certeza que sabe, né? Diz que sim e não. Economia é uma ciência social. Por que ela é uma ciência social, né? A economia, ela faz a observação dos agentes econômicos. Então, como os agentes econômicos agem na sociedade? Aí você deve estar me perguntando, mas quem são esses agentes econômicos? Os agentes econômicos são as famílias, né, representadas, a família Miranda, a família Pedro, família Silva, família Moraes, enfim. As famílias, as empresas e o governo. Então, esses três agentes, eles têm comportamentos diferenciados, mas com objetivos distintos. As famílias, elas querem, né, maximizar a sua satisfação, elas vão querer sempre mais. As empresas, maximizar o lucro, e o governo, maximizar o bem-estar social. Então, assim, a economia, ela é uma ciência social, né, porque ela observa tudo que esses agentes realizam, né, na sociedade. Então, por exemplo, se eu opto no café da manhã em tomar chá ao invés de café, é uma decisão econômica, e isso tem um impacto econômico também. Se a empresa decide manter trabalho remoto ou trabalho presencial, é uma decisão econômica também. Então, assim, se o governo decide aumentar um tributo ou diminuir o IPI, né? Tirar lá IPI zero, que a gente escuta muito na mídia, né? Para aumentar consumo. São decisões econômicas que os agentes tomam, né? E que fazem impacto na economia em si. Então, a economia é uma ciência social que estuda a lei da escassez. Essa lei é assim, se você entender a lei da escassez, você vira economista assim, de uma hora para outra. Por quê? A lei da escassez, ela nos diz que os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Então, assim, o que são esses recursos? Tempo é um recurso? A gente não tem tempo, né? Eu tenho que fazer muitas coisas, mas eu tenho um tempo limitado, eu vou ter que saber fazer as escolhas. Os recursos naturais são recursos? Sim. Eu não posso, eu sei que no momento ele vai findar, ele vai acabar, ele se torna escasso. E as nossas necessidades, cada dia mais, ela se torna ilimitada. Então, assim, para nós nos organizarmos financeiramente, o primeiro ponto é entender que há escassez dos recursos, né? Os recursos são limitados. E eu vou ter que fazer escolhas, né? Essas escolhas que serão as nossas decisões econômicas que irão fazer todo o diferencial no seu, vamos dizer, você assim, bem simplória, né? No seu final do mês, né? Você vai ver lá positivo ou negativo, dependendo das suas decisões econômicas. Aí eu vou falar diárias e não mensais, ok? Eu acho que os adultos, né, vamos colocar a geração
minha geração, a geração dos 40 anos, dos 50 anos de idade, dos 60 anos de idade, nunca trabalhou com esse conceito de poupar, gastando como se não houvesse amanhã. E aí você vive num momento como esse, que é um tempo de pandemia, e que há uma preocupação, alguns empregos, começa com redução de jornada e, consequentemente, redução de salário, desligamento, e a pessoa começa a perceber que ele precisa gerir melhor os seus recursos. Mas, para quem nunca soube guardar dinheiro, nunca soube economizar, dá tempo de aprender? Sempre dá tempo, né? Assim, nós sempre podemos modificar, né, o nosso estado, né? E isso é uma questão não só de aprendizado, né, mas de desejo também, né? Nós temos que ter esse objetivo, né? E esse objetivo, como que pode ser estabelecido as metas? Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar, o que eu tenho de renda, né? Renda na economia, o conceito de renda da teoria, né? Renda é o somatório das remunerações dos fatores de produção. Deixa eu tirar esse economês para ficar mais fácil, né? O que são esses fatores de produção? É o que eu faço, por exemplo, como é que eu transformo um tomate em extrato de tomate? Eu tenho que fazer um processo produtivo. Esse processo produtivo, ele precisa de mão de obra. Então, se eu, Fernanda, eu tenho a mão de obra e ofereço no mercado, o que é mercado? É onde se tem oferta, pessoas procurando mão de obra, e a Fernanda, né? Desculpa, o mercado é local onde tem empresas, né? Procurando, por exemplo, professores, e Fernanda ofertando a mão de obra dela como professora, por exemplo. Então, nesse mercado, eu ofereço a minha mão de obra e ganho salário. Então, esse é a primeira remuneração do fator mão de obra. Quem tem mão de obra ganha salário. Quem tem capacidade empresarial, eu tenho capacidade empresarial. É um empreendedor? Pode ser um empreendedor, ele tem um mercadinho, mas ele pode ser aquele vendedor de perfume, de docinho, enfim, né? Ele faz uma prática, vamos botar assim, uma prática empreendedora. Quando ele tem essa capacidade empresarial, ele recebe lucro, a remuneração é lucro. E depois, né? Quando ele tem estrutura física, e aí por que eu ponho estrutura física? Por exemplo, eu tenho uma sala, ou senão eu tenho um data show que eu alugo para festa, ou eu tenho uma bicicleta que eu alugo para o cara fazer entrega. Quando eu tenho um apartamento ou um pátio, que pode ser uma estrutura, né? Quem tem a estrutura, ela pode receber aluguel. E quem tem tecnologia recebe o tal chamado royalty, né? Então, se você fez você criou algo novo, ou inovou, patenteou, você vai ter direito aos royalties. E quem poupa, né? Quem pega lá parte da sua renda e guarda na poupança ou aplica em ações, lá o que seja, ela vai ter os juros. Então, assim, a renda ela é composta por vários elementos. A maioria da população vive somente, né, exclusivamente com o salário. Ela dá a sua mão de obra e recebe salário. Então, a primeira coisa que eu já falo, o interessante é você ter todos os fatores. É você ter mão de obra, você ter capacidade empresarial, né, ou empreendedora, né, fazer algo para gerar lucro, você poupar, ter lá o capital, juntar de alguma maneira, um pouquinho que seja, né? Eu não consigo. Começa com pouco mesmo. Vou botar R$1 por mês.
tá bom, porque depois você vai tomando gosto, você vai vendo que o porquinho está engordando, você fica feliz, né? Então, assim, é uma questão de primeiro passo mesmo. Ah, eu não tenho, Fernanda, eu não tenho nada que eu possa alugar. Você vê que hoje, né, é uma tendência aí, tem gente que tem bolsa, aluga mesa para festa. Eu não conheço a realidade de todos, mas sempre tem algo que aluga. Ah, lá em casa tem os panelões da época da minha avó, então vou alugar para quem quiser fazer festa. Aí é a questão do você se conhecer também, né? Do que tem ali, o que pode gerar renda. E a tecnologia, que é a mais difícil de você ter, porque aí você vai ter que fazer um processo, né, de descoberta de algo novo e tal, mas também deveria ser algo que nós temos que pensar, porque todos nós podemos ter todos os 5 elementos. Então, eu sempre faço um comparativo. Ah, quem é mais rica? A professora Fernanda ou o jogador de futebol? A professora Fernanda, ela só tem um fator, que é a força de trabalho. Então, ela só recebe salário. O jogador de futebol, ele tem força de trabalho, mão de obra, sim, ganha salário. Ele tem capital, ganha juros. Ele tem capacidade empresarial, ganha lucro. Ele tem estrutura, ganha aluguel. Ele tem tecnologia? Não. Aí alguns alunos falam, ah, mas ele tem o direito de imagem, mas eles não têm a tecnologia, né? Eles não fizeram. Então, eles têm 4 fatores de produção e a Fernanda 1. Quem vai ser mais rico? Aquele que tiver mais fatores de produção. Mas, Fernanda, e se você tivesse um salário muito grande? Nada impactaria em termos econômicos. Por quê? Nós não podemos botar os ovos na mesma cesta. Nós temos que diversificar. Porque imagina, eu tenho um salário, vou botar aqui sei lá, eu ganho 30 bilhões por dia, uma coisa bem surreal, né? E aí, no outro momento, amanhã sou demitido. Como fico? Né? Estou ali só vivendo com uma renda, né? Então, uma das coisas que nós temos que pensar é como é a composição da nossa renda. Isso é um. E depois que eu pensei da minha composição de renda, como é que eu vivo? Ah, eu vivo só vendendo minha força de trabalho. E aí eu também vou dar fazer uma observação. Se você só vende sua força de trabalho, é importante você ser uma mão de obra qualificada para ganhar mais. E aí, como é que eu me qualifico? Através de educação constante, né? O profissional que quer ser mão de obra qualificada, ele tem que ter educação constante, ele não pode parar em nenhum momento. Ah, eu já tenho pós-doutorado em Harvard, quem fala? Parabéns, mas você tem que se atualizar sempre, porque nós não dominamos tudo, né? E no momento, né? Eu falo porque no momento, esse ano nós estamos num período de pandemia, de algo muito novo para todos, né? Para aquele que não tem conhecimento nenhum e para o cara que é pós-doutorado, que tem que saber lidar. Então, assim, por isso que eu falo que a mão de obra qualificada, se você só vende a sua mão de obra, você tem que ser uma mão de obra qualificada. Educação constante. Educação é um investimento que eu sempre indico, né? Ah, eu quero melhorar de vida. Vai lá, investe em educação. Ah, mas eu quero ser... O que eu quero não tem na faculdade, não tem faculdade disso. Ah, o que é que você quer ser? Ah, quero ser tatuador. Mas para ser tatuador, você tem que também estudar. Tem tatuagens para períodos, tem tintas, tem várias coisas que você tem que estar engajado no que está sendo feito dentro dessa área para poder ter um bom salário, né? Para ter o mercado te reconhecer e pagar esse salário. Então, depois que eu vi quais são as minhas fontes de renda, depois eu vou fazer o quê? Eu tenho que anotar tudo que eu recebo, tudo. Ah, minha tia me dá R$200 por dia, por mês. Alguém me dá, eu ganho uma mesada, enfim, tudo, todas as rendas. Sei quanto que eu recebi. E todos os gastos.
Dentro desses gastos, eu tenho os gastos que eu chamo de fixo, que independente. Por exemplo, eu só vivo do meu salário, fui mandado embora amanhã. Eu tenho gastos que, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu vou ter que pagar. Então, o aluguel, por exemplo, quem vive de aluguel vai ter que pagar o aluguel, né? A conta de luz, ela não vai deixar de chegar na sua casa porque você não está recebendo salário, né? Ou conta de internet, de telefonia, e assim vai. Então, assim, primeiro, você tem que organizar isso. O que eu indico? Fazer uma planilha. Quem tem domínio de Excel pode fazer uma planilha, todas as entradas, tudo que entra de recurso, e depois você põe todas as saídas. Essas saídas, quem não tem o hábito, eu pego R$100, quando eu vejo, acabou os R$100. Você com dinheiro no bolso, você tem mais facilidade de gastar. Então, hoje é muito bom a gente usar o dinheiro de plástico. Por quê? Porque o dinheiro de plástico, ele te faz... mas o cartão de crédito é o dinheiro de plástico, então eu vou ali e passo mesmo o cartão. Dica, pega a sua carteira, se você for um compulsivo, assim, nesse lance de gastar sem pensar, pega uma etiqueta, né, ou um papelzinho e coloca lá na sua carteira, se você faz uso ainda, escrito, tenho necessidade, pelo menos para quando abrir a carteira, você dá daquela parada, porque às vezes a gente compra por impulso, né, não por necessidade. Então, eu devo fazer entradas e saídas e ver quanto que sobra. Agora, esse sobra eu devo investir? O que eu aconselho sempre é que você reserve um percentual, aí vai do seu momento. Fernanda, no momento eu não posso guardar nada, nem R$1, você não pode guardar nem R$1 por mês? R$1 eu acho que dá. Então começa guardando R$1. R$2. O que eu falo? Coloque esse valor que você pode gastar com o mês como uma despesa, que seria uma poupança que você vai fazer. E aí, se receber o salário, pega lá 10% do salário, cada um faz seu cálculo, né? Porque cada um tem uma realidade. E a gente também tem que aprender que nós não podemos nos comparar com os demais, porque cada um está numa fase, né? Cada família, cada agente econômico, cada família está num certo momento. Aí eu tenho que saber fazer esse planejamento financeiro familiar. Agora, em momento de pandemia, o que tem que ser feito? Pegar essa planilha, se eu não tenho, fazer essa planilha primeiro, faz a planilha. O que eu ganho, o que eu gasto. O que eu posso cortar? Porque tem coisas que nós tem a gordurinha. O que seria essa gordurinha, né? Por exemplo, eu vou no cinema 4 vezes ao mês. Primeiro que você não vai poder ir porque o cinema está fechado, né? Então vou fazer o seguinte, ao invés de ir no cinema, eu vou comprar uma televisão, já escutei isso, né? Comprar uma Smart TV, porque o preço que eu pagava lá no cinema, eu vou dar como prestação na Smart TV. Lembre-se o seguinte, você está fazendo uma opção de compra de longo prazo, né? E quando voltar, você vai querer continuar a ficar assistindo a TV de casa ou você vai querer pensar, você vai querer voltar aí ao cinema? Então, assim, as decisões, elas devem ser feitas pensando no longo prazo. A gente nunca pode pensar que o mundo vai acabar hoje, né? Independente do que esteja acontecendo. Primeiro, porque a gente tem que ter sempre uma perspectiva positiva, né? Afinal de contas, nós construímos esse nosso dia a dia. O dia vem vazio, nós que enchemos o dia, né? São as nossas escolhas. Então, nós temos que fazer escolhas eficazes, né? E fazer escolhas eficazes, desculpa a terminologia, escolhas inteligentes, que eu acho melhor, fica mais oportuno. Escolhas inteligentes para poder fazer o quê? Bom, cheguei nesse momento, pandemia,
vou ter que segurar a onda. Eu não sei se eu vou continuar no emprego, tem essa onda de demissão e tal. O que eu faço? O que a gente está fazendo demais? Tá gastando muito com jogo de... tem um filho que fica jogando na internet. Bom, sentar, conversar, primeira coisa, né? A família é um hábito que eu observo hoje nas famílias. Muitos não sabem quanto que o marido ganha, quanto que a esposa ganha. É interessante que haja uma conversa franca, né? Quanto que se tem a família, e os filhos também participem dessa conversa, para saber que é uma escolha familiar. E às vezes a gente tem que passar por determinados momentos sem gastos, para num futuro poder ir lá fazer uma viagem, a tão sonhada viagem, ou comprar um carro desejado, ou mesmo comprar uma casa. São decisões de longo prazo, mas que você vai construindo ao passo a passo. Por exemplo, eu sou professora universitária, eu sempre falo para os alunos, fazer uma graduação é uma decisão econômica, e que vocês vão ter várias tentações, né? Muita gente vai chegar e vai falar, olha, o que você está pagando aqui de faculdade, você poderia comprar roupa e vender. Você ia ter X 5 vezes o que você ganha. Esse pensar é pensar de curto prazo. Hoje você vai ganhar. E aí, se você continuar nesse passo, passam 4 anos, você continua vendendo roupa sem graduação. O cara que está fazendo a graduação, ele vai estar formado com possibilidade, lembrando aí, ele é uma mão de obra qualificada, porque, querendo ou não, o título, ele conta ainda muito no mercado de trabalho. Então, voltando para não sair do tema que você perguntou, né? Nessa época de pandemia, pegar o orçamento familiar, ver o que está além, né? A família sentar, conversar e fazer coisas para diminuir. Que coisas são essas? Essas coisas que muita gente não conta, mas, por exemplo, lista de compra do mês, né? Tem várias disponíveis na internet. Eu, às vezes, fico vendo, né, as listas de compra, falo, nossa, o pessoal compra tanta coisa assim desnecessária. Comprar o necessário para o mês. Não é para cair, leve 3 e pague 2. Aí o que você faz? Estou levando 3, estou pagando 2, beleza. Só que no próximo mês, quando você for comprar, você vai lembrar, quantos sabonetes eu comprei mês passado? Comprei 3. Mas só que você esqueceu que você comprou 3, porque era leve 3 e pague 2. E você, inicialmente, fazia uso somente de 2. E aí, ao longo do tempo, você está deixando o marketing o marketing das coisas te levar. E aí você vê, não sei para onde que está indo o meu dinheiro, nem recebo, já acabou. Cadê o dinheiro? Onde que ele foi? Porque você não está sabendo organizar, né? A questão da compra do mês, né? Agora, muita gente ainda está... Eu, assim, nesse momento de pandemia, não fui ao mercado, né? Depois de abril, não fui mais ao mercado. Mas quando ia no mercado, ia ao mercado sem fome, porque quando vai com fome, compra tudo que é bugiganga, né? O biscoitinho, levar a lista, cumprir aquela lista que está ali, né? Quando for fazer novamente as compras, rever o que tem e o que falta. Não é comprar novamente a lista, é comprar o que falta, né? Ver os momentos de promoção, né? São coisas assim simples. A economia, eu falo assim, para você ser um cara safo, né? Um cara bom de economizar, né? Como você falou que a galera de 40, 50 não teve esse hábito de pensar no amanhã e tal, pensar diariamente em escolhas inteligentes. E assim, eu gosto de pizza. Tá, eu posso ir numa pizzaria,
Agora, a pizzaria, tem vários tipos de pizzaria, né? Então, assim, eu posso ir numa pizzaria gastando X, ou posso ir numa pizzaria gastar 5x. Agora, eu tenho que saber, eu ganho para ir numa pizzaria de X ou 5x? Ah, Fernando, então eu ganho pouco, sempre vou só na de X? Não, você pode ir na de 5x, mas tem que ter um planejamento para isso. Porque não adianta você fazer uma escolha hoje que no final do mês vai te negativar. Isso a gente tem que sempre pensar, ainda mais com a facilidade do cartão de crédito. Algumas coisas Ok? que você tem colocado aí, eu estou anotando aqui, eu acho que algumas palavras, né? Primeiro, maximizar a sua receita. Você consegue, com o teu conhecimento, com a tua mão de obra, ter uma segunda, uma terceira fonte de renda, como você falou, alugar uma coisa, vender uma roupa usada, maximizar dentro do possível a sua renda e reduzir o seu custo. Tudo você Isso. pode economizar. É uma luz que você apaga de um cômodo vazio, no final do mês aquilo faz diferença. Reduzindo a despesa e aumentando a receita, você enriquece. Né? E Sim. essa ideia de você poupar. Eu acho que o ganho, lógico, tem pessoas que podem acertar e ficar milionários de um dia para outro. Quantas pessoas você, internauta, conhece do teu círculo de amizade, da tua família, que enriqueceram de um dia para outro? Talvez ninguém. Difícil. Né? Então, assim, não é um ponto fora da curva, mas o processo é um processo contínuo de planejamento. Acho que a fala sua que eu destaquei foi planejar. E o planejar não é algo solitário, é algo familiar. É sentar e falar, temos tanto, nosso orçamento é tanto, precisamos guardar aí 10, 15%, então nós temos tanto para gastar. Eu acho que você se programando, você consegue se organizar. E para as gerações que estão vindo agora? Qual os conselhos para os pais ajudarem na educação dos pequenos para que se tornem adultos responsáveis, adultos que administrem, tenham receita para administrar e não dívidas para cuidar? Olha, Fábio, a criança, né, ela pode ser, acho que com uns 3 aninhos ou 2, você já pode inserir educação financeira, né? Como que eu vou fazer isso, Fernando? Vou ensinar dinheiro, apresentar dinheiro? Não. São conceitos, por exemplo, de questão de desperdício. Então, lembrar a criança, quando você for, sei lá, você vai dar lá comida, falar que tem que comer tudinho, né? Que não pode jogar fora, a questão de os brinquedos, né? Das crianças, lembrar que tem que ter cuidado, porque assim, as nossas opções têm que sempre ser feitas através da necessidade. Então, é algo que também nós observamos, por exemplo, tem famílias que quando tem o bebê, a criancinha ela tem 2 meses e tem 15 pares de sapato. Né? E eu fico assim, nossa, né? 15 pares de sapato para uma criancinha de 2 meses, né? Então, os pais também precisam se educar, porque as crianças também repetem muito o comportamento dos pais. Então, assim, desde cedo, educar a criança para a preservação, a questão do seu bem, do seu patrimônio, né? Que eu falo patrimônio da criança, a cadeirinha, o velotrol, a bola, lembrar quando não servir mais, que ele pode fazer uma doação, e aí eu não vejo mais educação financeira só como finanças pura, eu vejo como a questão do ambiental, da sustentabilidade. E assim, a partir do momento que ela entende que ela tem que cuidar, né, que aquilo não vem que não caiu do ali, toma aqui, é seu, faz o que quiser, se escangalhar vai ter outro. Né? Você tem que ir conversando, né? Falando que aquilo dali, você ganhou a canequinha, acabou de bebeu tudo, não jogar, porque tem criança que desperdiça mesmo, né? E não é questão de maldade, é questão mais de diálogo, né? Você falar, ou senão você também saber dosar essas quantidades. Quando a criança a criança está aí no jardim e tal, quando ela vai para o ensino fundamental,
e ela começa a conhecer números, né? Começa a conhecer mesmo as coisas, né, em si, identificação, você pode fazer um trabalho, né, de eliminação de desperdício, de saber que tudo tem que ser comprado, você pode mostrar como é que você pode, por exemplo, um exercício, né, uma prática, dar dois dinheirinhos, não é? De mentirinha, né? Duas notas e falar que o objeto custa 15. Como é que ela vai comprar aquilo? Né? Tem gente que fala, tem criança que fala, vou pedir meu pai, que ela só tem duas notinhas, né? E custa 15, eu vou pedir meu pai. A outra tem crianças que já falam assim, vou esperar. Tem criança que fala, né? Vou esperar, vou guardar. Então, aí você começa a desenvolver a questão de que não se pode pensar no hoje somente, né? Hoje a gente tem que viver fazendo boas escolhas. Mas o que importa? O longo prazo para a economia. E esse longo prazo, ele, assim, a criança ela vai absorvendo esses conceitos do que é dinheiro, que se ela usar o dinheiro de terceiros, ela vai ter que pagar, que quanto mais tempo ela demorar a pagar, mais ela vai pagar por isso, a questão dos juros, né? Quanto mais tempo demora a pagar por um bem, mais juros porque o tempo vai ser maior lá na conta de matemática financeira. Então, assim, você vê que eu estou ainda no ensino fundamental, né? Conceitos de troca também, nem tudo eu preciso comprar. Eu tenho um livro, né? E o meu colega tem um outro livro, só que ele já leu, vai ficar lá na estante. A gente pode organizar uma feira de trocas. Os colégios hoje, muitos colégios já praticam educação financeira desde o jardim, né? Com práticas bem lúdicas, mas que já ajuda a criança a pensar de forma diferente, né? Às vezes você tem lá... Eu acho que os pais, não sei se você concorda com o que eu vou dizer agora, eu acho que às vezes os pais, ao dizer não, ensinam muito mais do que dizer sim. Às vezes você chega para uma criança e ela pede, você faz um esforço para comprar, mas é mais honesto falar, agora não dá. Em algum Sim. momento eu vou te dar isso. A criança, ela é sensível, ela é perceptiva, ela aprende observando os pais. Então agora eu não posso, quando meu pai puder, ele vai me dar. Então ela vai entender essa ideia da escassez, da economia e de que ela tem objetivos, ela tem que alcançar um objetivo. Eu aqui trabalho muito com a minha filha, com a ideia de livro, eu dou para ela o livro Pai Rico, Pai Pobre, e converso com ela para ela me explicar, aí você lê o capítulo, o que você aprendeu nesse capítulo, e a gente faz projetos, metas para 15 anos, faculdade, desde agora. Ela já começa a pensar no futuro. Então, eu acho que essa ideia do futuro para o jovem é uma questão de aprender a poupar. Sim, e também, Fábio, o dizer não e também explicar por que o não. Sim. Porque, assim, tanto é muito fácil você falar sim, né? Sim, oba, era aquilo que eu queria ouvir. Agora, o não, por que o não, né? O elemento é muito simples. Olha, o que você quer um iPhone que custa um celular, né? Não botando marca, você quer um celular que custa lá 12 mil reais. Né? Você sabe o que é 12 mil reais? Você fazer um comparativo. Né? 12 mil reais, ele representa também isso, isso e isso. É uma oportunidade também de você trazer a questão do valor. Né? Você pode pegar uma obra de arte, né? Aí a questão também do pai ter uma educação financeira. Né? Por exemplo, você quer um telefone de 12 mil, você sabe quanto tempo um trabalhador que ganha R$ 1.045 precisa trabalhar para ter um telefone, né? Para poder comprar esse telefone? Aí, por exemplo, se for uma pessoa já de um jovem, né, de ensino médio, ele rapidamente, né, custa 4 mil reais, o cara ganha 1.045, mais ou menos 4 meses. Ele vai dizer logo né,
eles são rápidos. Mas só que você fala, mas espera aí, o cara ganha 1.045, não vai pagar aluguel, não vai fazer compras, ele só vai colocar tudo para a compra do telefone. Então, assim, é importante salientar que na economia, no mercado, nós temos várias portas. Eu sempre falo, o mercado é uma porta aberta, são várias portas abertas. Só que tem épocas que a gente não pode passar em determinadas portas, porque senão a bagagem vai ficar pesada. Para bancar determinado estilo, né? Aí você já está trazendo uma questão do estilo de vida, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que, né? Uma vez me perguntaram, uma fase na minha vida, por que você trabalha muito? Porque eu queria, tinha um objetivo, né, que foi atingido, e eu precisava, né, trabalhar bastante, porque eu precisava aumentar a renda, né? E o que eu observava, às vezes a gente aumenta a renda, mas se não fizer um acompanhamento, você também acaba aumentando o custo, porque assim, você vai começar ganhando mais, você já não quer comprar roupa numa loja de departamento, você já não quer comprar aquele sapato numa sapataria popular. Aí você já começa, você tem que dar opa, peraí, vamos ver como é que vai ser esse meu dia a dia aqui, porque aí você Desculpa, eu não escutei E aí o você tem áudio. comentário anterior do tipo, eu preciso? Eu tenho necessidade, né? Então, assim, o adolescente hoje, com o advento das redes sociais, né, e principalmente da internet, ele tem muitos que já são assim, eles pesquisam bastante, se observam, né? Eu também trabalho com ensino médio técnico, então acabo tendo, né, vivência com jovens. E eu percebo que eles, assim, essa questão de empreender, eles têm Fernanda, eu sou muito reticente a empreender, eu ser empreendedora, que eu fico pensando, né, colocando na ponta do lápis e fico visualizando todas as possibilidades, aí eu teria que ser uma outra Fernanda e acaba... Por que eu falo outra Fernanda? Que é um perfil diferenciado, que eu teria que construir, talvez eu não acho que eu não tenho esse perfil, né, de lidar ali com o dia a dia da empresa e tal. E cada um tem um perfil, né? Isso aí também é bom nós falarmos, porque, por exemplo, a criança, né? Por mais que ela tenha educação financeira na escola, tenha noção dessas práticas todas, você falou a questão do pai dizer não, né? De saber seu tempo, é importante ela perceber isso. Por que eu falo que ela perceber isso? Porque é muito hoje, assim, você fica impactado, né? Ah, eu escuto, fulano fez um post e ganhou 15 mil. Então ele acha que se ele bombar na internet, ele vai ficar, né? Ele vai ter grana, assim, e nada é fácil, né? Até para aquela pessoa que conseguiu ganhar 15 mil num post, ela tem um histórico anterior. Então, a gente tem que sempre entender como que a família vê o dinheiro, né? Porque tem famílias que hoje também é lamentável que quando está sem grana, a família murcha, né? A briga, a discussão, a separação de casais, o filho fica mal. E é um momento de união, né? Quando a coisa fica aperta, é o momento de todo mundo entender, né, que não está legal e o que a gente pode ajustar, né? Eu acho que você se reinventar a todo momento tem sido, dentro da economia no geral, todos os agentes, para as famílias, para as empresas e para o governo, é um ponto-chave, né? Por que isso que é um ponto-chave? Porque as nossas necessidades, você vê, eu fui uma jovem sem celular,
né? Meu pai não ficava, nem minha mãe ficava perguntando onde tu tá? Tá onde? Essa pergunta que eu particularmente não gosto, né? Quando alguém me liga, tá onde? Querendo saber, né? Todo momento e tal. Hoje a gente tem um monitoramento constante, né? Pelo celular e tal, mas isso também tem gastos. Você também tem... você cria, né? A necessidade. O dia que você esqueceu o celular, parece que meu celular escangalhou. Tem que comprar logo outro porque minha vida está ali. E aí, quando você vai comprar outro, você não pega lá, peraí, vou ver. Não, mas eu tenho que comprar o celular tal, porque imagina se eu chegar com isso. Aí, se você caminhar para essa vertente de comparativo, você entra numa rua sem saída. É Você status, né? vai ficar ali É entre status. banco... Hã? Desculpa. É status hoje, né? Ter um bom celular, você mostra quem você é. Fernanda, são tantos assuntos relevantes. Olha, hoje é dia 5 de agosto de 2020, reunião do Copom, redução da taxa Selic, como a economia está no nosso dia a dia. Eu estou sendo avisado pela produção aqui agora, que o nosso tempo está esgotando. Eu já quero fazer um desafio para você, um convite desafio, da gente poder fazer uma semana de encontros com várias questões ligadas à economia doméstica, a educação financeira. Da mesma forma que o tempo é um elemento que pode ser danoso ao indivíduo, porque tem que pagar o serviço da dívida, o tempo também pode ser um bem precioso, que pode fazer render, né? Tão bom quanto gastar, o pessoal fala que é maravilhoso, mas é porque ninguém viu o dinheiro crescer com investimento. Você investe, Sim. você começa a ver o tempo, a renda passiva, juros e outros proventos que vão sobre o dinheiro, você começa a ter uma alegria em ver aquilo frutificar. Ou seja, tantos assuntos ligados à economia doméstica, do nosso dia a dia, eu acho que vou ter que convidar você para uma maratona de encontros aqui. Olha, vai ser um prazer, Fábio, mas assim, o que a gente tem que pensar, né? As pessoas sempre acham, né? Assim, economia é grana, é dinheiro, só pensa que é dinheiro, né? Dinheiro ganha, ganhar bem, mas a economia, o conceito de economia é muito mais amplo, né? A economia tem a questão a questão da desigualdade social, da questão da pobreza, questão da distribuição de renda, tem várias questões que estão envolvidas, né? A questão também do mercado, como é que o mercado reage. Agora, ponto um, né? Se você quiser mudar o mundo, você tem que começar, né, sendo a própria mudança. Então, por isso que é importante você ter o hábito de ter um planejamento financeiro familiar, de você pensar no longo prazo. Por que pensar no longo prazo? Porque diante de tantas coisas que acontecem, se nós ficarmos pensando hoje, no hoje, você vai falar assim, pronto, melhor não fazer nada, porque o, o panorama é só panorama ruim. Muita gente fala isso, né, devido à pandemia. Mas a gente não deve pensar assim, porque na economia nós aprendemos também que temos momentos de alta e momentos de baixa. E cada momento nós temos que ter um tipo de comportamento, né? Por exemplo, é muito comum, Fábio, quando está em alta, né, as pessoas quererem gastar muito, né? Estou na fase boa e não pensa no dia do amanhã. Fala, eu vou morrer mesmo. Só que a gente tem que sempre pensar no longo prazo. Como é que vai ser isso? Né? Eu vou gastar tudo hoje numa festa e o resto do mês. Como é que eu vou me virar? Né? Eu acho que tem bastante. Eu acho que para o internauta seria até bastante interessante como que a gente pode fazer isso, né? As dicas práticas, né? Como é que eu posso me organizar? Porque às vezes são coisas básicas, né? Você falou a questão de tempo. Uma pergunta que eu sempre falo, né? Quando alguém vem me perguntar, tô toda enrolada com dinheiro e tal, aí eu pergunto assim, aleatória, né? Como é que é o seu guarda-roupa? Aí a pessoa fica assim, guarda-roupa? Aí todo mundo fala, eu compro um monte. Não, tô falando a organização do seu guarda-roupa. Como é que você...
Aí tem gente que fala, eu não tenho guarda-roupa, eu boto tudo lá, tá lá. Aí eu falo, mas aí a pessoa fica assim, mas o que isso tem a ver com economia e tal? A questão de gestão de tempo, né? Quando você tem as coisas organizadas, se eu te pedir agora sei lá, uma blusa coral, você vai saber onde que tá? Se isso já tiver, né, detalhadinho, você já tem noção. Agora, se você não tem o hábito de organizar, você vai gastar mais tempo, e tempo é dinheiro, né? Quanto mais tempo, nós temos várias maneiras de fazer algo, mas a gente tem que sempre pensar no tempo. Como é que eu divido o meu tempo? Né? Isso é algo que hoje o mundo precisa refletir, né? Como é que é essa questão do tempo? E depois aí vem as outras questões, né, do assunto, como é que o que você compra, qual é o seu hábito de consumo, o que te impulsiona a comprar, qual é a sua relação com dinheiro, quando você está com dinheiro você fica contente? Todo mundo fica contente. Tem gente que com dinheiro fica sem saber, né? Se eu falar assim, olha, toma aqui 1 milhão, mas você tem que gastar em 2 minutos. Tem gente que passa os 2 minutos e não gasta o dinheiro porque não sabe, né? Você poderia, tem que gastar, eu vou doar para minha esposa. Pronto, você gastou. Você só transferiu, né? Você pegou Ou você pode gastar com coisas que vão te trazer bem-estar, né? Sim, Fazendo uma matrícula numa pós-graduação, comprando a sua casa própria, enfim, sim, você consegue em 2 minutos. Isso eu acho que é hábito, é planejamento. Eu acho que é esse o papel do Globaliza, ajudar o internauta a refletir, a discutir da melhor forma. Se até então a gente nunca parou para pensar que economia não é só dinheiro, muito bem observado pela Fernanda, economia é qualidade de vida. Economia é a nossa relação com o meio ambiente. O meio ambiente precisa, a gente tem que trabalhar com algo que é escasso, a gente precisa desse planeta. Então, a melhor forma é isso. Fernanda, eu quero te agradecer, eu quero te pedir, vamos fazer um planejamento mínimo familiar, uma planilha. Quem não tem Excel pode usar o caderno. Importante é sim, anotar o gasto. Mas vamos fazer aqui no próximo encontro, Fernanda, uma planilha simples de entradas e despesas e o fluxo do mês, para o internauta poder acompanhar isso e imaginando também um percentual para uma reserva de emergência. Colocar isso como uma sim. despesa fixa. Aceita o Isso, desafio? ótimo, excelente. E assim, Fábio, o importante é que todos tenham consciência que todas as situações elas podem ser revertidas, né? Não há situação que não possa ser revertida. Estou todo endividado. Beleza, você está todo endividado hoje. Mas vai custar um tempo. Ok, vai custar um tempo. Mas esse tempo, ele é possível, né, de você começar a aprender. Ou senão, estou com muita grana e não sei o que faço, né? Então, como é que eu posso utilizar essa grana da melhor maneira possível, né? Então, assim, é uma questão muito de colocar no papel. Um alerta que eu falo também, né? Época tecnológica e tal, nós temos o hábito de usar, né, os meios, né, digitais, mas assim, o importante é escrever, mesmo que for uma coisa. Eu vi um programa sobre a Turquia, né? Tenho vontade de ir à Turquia. Escreve lá que é um desejo seu de ir à Turquia. Talvez pode ser um desejo até muito mais rápido do que você imagina, né? Fernanda, o papo aqui podia levar uma semana, né? Mas eu quero agradecer a você, quero agradecer a você que acompanhou essa conversa. Curta o canal, compartilhe, interaja. Vamos fazer uma hashtag. Fernanda, ajuda a gente a programar o nosso futuro. Fernanda, muito obrigado. Ok. Obrigado, Fábio. Foi um prazer. Bom, pessoal, grande abraço e estou à disposição aí do Globaliza. Vamos globalizar bastante.
Ok? Grande prazer, boa noite. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Ok, tchau, tchau.